Graça e paz. Amém. Estava até com dor de cabeça, tomei um paracetamol agora. É impressionante que, como experiência, ainda mesmo vivida por muitos anos no púlpito, a gente ainda conserva um certo temor neste momento, né? Bom, eu vou procurar, o apóstolo Fábio me pediu para falar um pouco sobre aumenta um pouquinho o som, porque sobre ele aconselhamento. Segura o microfone longe da boca. E eu vou tentar, de alguma forma, ser um pouco mais prático, né? Mais acessível. Então, eu quero ler um texto em Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16 a 17. Em algum momento eu vou estar lendo literalmente aqui o texto. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16 e 17. Diz assim: Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém. Glória a Deus. Eu concluí o meu curso de teologia no ano de 88. E entre as muitas matérias, tinha uma em especial para mim que me chamava a atenção pelo pragmatismo, que era o aconselhamento pastoral. E havia muitos exemplos de Jesus Cristo nessa abordagem com os seus discípulos, com aqueles que tiveram uma experiência tete a tete com ele. E alguns exemplos de Jesus que me fascinaram, um deles aqui foi com Nicodemos. Ele tinha a habilidade de escutar aquilo que não era dito por palavras. É uma das ferramentas que nós precisamos ter, uma sensibilidade de escutar, ou seja, de acessar a metacomunicação, aquilo que não está sendo verbalizado. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós conseguimos verbalizar, por mais que seja doloroso, não é aquilo que de fato te faz sofrer, mas aquilo que você não consegue verbalizar é que te gera angústia. E aí, olha só esse exemplo de Nicodemos, né? Ele foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha a resposta de Jesus. Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que conexão há entre essas duas falas? Nenhuma. Olhando assim, esse homem falou de Jesus, encheu a bola do mestre, né? Reconhecendo a sua divindade e tudo. E Jesus escutou que ele não estava conseguindo colocar em palavras. Por que ele foi ali? Então, Jesus tinha essa habilidade, é uma coisa que nós precisamos desenvolver. Eu me formei em 88 para pastorear e atender uma geração. Havia um perfil de pessoas, havia uma demanda diferente. Então, quando eu comecei a ler aqueles livros de orientação sobre aconselhamento, e quando eu fui para o campo prático,
quase nada daquilo que eu aprendi dava para aplicar no campo da prática. Uma coisa que eu percebi é que eu não conseguia mais acessar a queixa das pessoas. Naquela época, a gente orava e estava tudo muito bem. Então, nós espiritualizávamos tudo, quase tudo. Mas eu percebi uma angústia que quando as pessoas vinham a mim, ou pelo menos via as pessoas indo a outras pessoas, e abria o coração falar de uma angústia. E depois que essa pessoa terminava de falar, a pessoa que ela procurou para abrir o coração, no caso eu, dizia assim: vamos orar. E ela olhava para mim como não é o suficiente, vamos orar. Aí eu orava e falava, passava lá uma receitinha: jejue, lê a palavra e volta para casa. Isso é muito bom. Deveria ser isso, de fato. Mas imagina a frustração se você procura alguém para abrir o seu coração e ela fala: amém, eu vou estar orando por você, tá bom? E vai embora. Isso é bom demais, né? A questão é que não funciona assim na prática. E eu percebi que eu precisava me preparar, me ajustar para uma demanda que vai surgindo. As gerações mudam, os sintomas vão mudando. E eu preciso ser plástico na minha estrutura para atender isso, modificar-me sem perder o foco. A capacidade de ouvir que Jesus Cristo tinha sem emitir juízo. Tem o caso da mulher samaritana e a mulher que fora pega no ato de adultério. Então, um dos grandes desafios é ouvir, sem fazer aquela cara de espanto. O quê? Não brinca, está amarrado. O sangue de Jesus tem poder, imagina. Então, a capacidade de ouvir sem emitir um juízo. No contato com essas duas mulheres, né, Jesus Cristo tem uma postura que nos surpreende. Então, nós precisamos ser treinados nisso. Isso daqui é parte de uma introdução, tá? Mesmo sendo consciente, ele fazia perguntas, como um mestre que não se cansa de aprender. Então, isso me faz admirar esse lado humano de Jesus, né? De fazer perguntas. Né? O que o povo está falando a respeito de mim? Ele é onisciente. Aproxima-se próximo a ele um cego e ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Sabe, ele queria ouvir. Parecia muito óbvio, mas de repente a pessoa não quisesse ser curado da sua cegueira. Talvez ele quisesse uma outra coisa. Mas às vezes nós temos já um padrão, já estamos com a resposta pronta para dar. Outra coisa, ele não deixava abalar pelo que ouvia de conceitos negativos ao seu respeito. Sabe, é um treinamento de uma estrutura interior muito grande. E nós precisamos amadurecer isso em nós. Há uma projeção em nós, pastores, há uma expectativa gerada em nós de que nós temos a resposta e de que nós sabemos resolver as coisas. Mas eu preciso entender que, por causa dessas expectativas geradas em torno de mim, eu vou decepcionar muitas pessoas. As pessoas não são... Obrigado. Elas vão escolher alguém para fazer suas projeções. E nós, pastores, seremos os alvos dessas projeções. E aí eu preciso ter uma estrutura para poder separar isso. Não permitir que o comportamento deles determine os meus sentimentos. Eu preciso separar isso.
Mesmo que as pessoas façam um comentário negativo ao meu respeito, eu preciso me proteger, porque quem fez esse comentário disse o que estava no coração dele. Ou seja, isso diz respeito a ele, não diz respeito a mim. Então Jesus Cristo tinha uma estrutura extraordinária. Ele ouviu falar que ele era um beberrão, que ele era um glutão, que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. E vai ver se isso abalou Jesus. Se relacionava com pessoas e com seus discípulos com muita empatia. Uma ferramenta que nós precisamos ter é essa sensibilidade para sentir o que o outro está sentindo. Empatia, do grego empatós, ou seja, dentro de uma patologia, de uma dor, ou seja, sentir a mesma dor. E Jesus Cristo tinha essa habilidade de ouvir, sabe, de acessar através da pessoa. Ouvir com os ouvidos da pessoa, sentir com o coração das pessoas, olhar com o olhar das pessoas. Ele deixou a sua glória e se fez homem. Ele tornou-se humano. Ele sabia que a única maneira de acessar plenamente o homem era tornar-se homem. Ser 100% homem, assim como 100% Deus. Deixa eu tomar essa aguinha que começou a secar a boca. O auditório é diferente. Precisamos, como líderes e conselheiros, desenvolver relacionamentos saudáveis com todo tipo de pessoa. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então é uma construção que nós devemos focar e estruturar para nos relacionar com as pessoas. Um grande desafio nosso é não se abater porque as pessoas se levantam contra nós. Mais uma vez, é não permitir que as ações, as falas determinem os meus sentimentos. Eu preciso preservar a minha alma. Neste lugar onde fomos colocados pelo Senhor, receberemos projeções e algumas vezes seremos feridos, mas eu preciso trabalhar isso comigo. Eu preciso ter recursos inerentes para elaborar a minha angústia, porque essa é uma angústia minha. Então, Jesus Cristo é o referencial de conselheiro. Nós precisamos buscar nele, essa referência, esse modelo. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus através da palavra, através do Espírito Santo e através da oração e adoração, porque igreja é relacionamento. A igreja, na visão celular, no modelo dos 12, que tem como um propósito um relacionamento de discipulado, talvez enfrenta essa maior dificuldade porque ela observa essa necessidade. Ela não é uma igreja de massas que propõe um culto em que há apenas um viés da palavra de Deus, mas ela propõe relacionamento, que é uma igreja saudável, é o que Jesus Cristo propunha, relacionamento. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus, através da palavra, do Espírito Santo, da oração e da adoração. Em particular, penso que essa não seja a área que mais gera crise na vida dos líderes. De modo geral, isso pelo menos o manifesto. Eu nunca atendi uma pessoa com problemas nessa área, em crise com a palavra de Deus. Nunca atendi uma pessoa em crise com Deus e nem com o Espírito Santo. É um lado resolvido no indivíduo. É um lado resolvido.
foi uma parte que Deus operou na vida da pessoa, que quando Jesus Cristo disse na cruz, está consumado, é porque está feito. Nós não temos crise nessa área. Bom, pelo menos eu. Se você tem o Espírito Santo, sabe, eu não tenho crise. Talvez a minha crise é porque eu não consiga atender ou devolver o investimento que a palavra faz em mim, que o Espírito Santo faz em mim e o que Jesus Cristo faz em mim. Se há uma frustração, é em relação a isso. Mas eu não tenho crise nessa área. É preciso aprender a relacionar-se com a igreja corpo, né? Relacionar-se com a igreja como mordomo. Assumir este lugar é ter essa consciência de servo, de servir a igreja. Ter o cuidado de não fazer uso do púlpito ou de uma célula para oprimir e intimidar as ovelhas. Fazer uso desse poder. Isso daqui é uma ferramenta poderosa para influenciar, para manipular. Então eu não posso fazer uso deste microfone para dar algumas alfinetadas. O maior desafio nosso é estar no púlpito ministrando uma palavra e você saber que tem gente lá que não gosta de você. Eu vou dizer uma coisa, não pensa que você é 100% unânime, porque sempre vai encontrar alguém que vai encontrar alguma coisinha. Não pensa. Não fique nessa expectativa, senão você vai precisar de cura interior. Alguma coisa, mas não é você, porque essa questão não é pessoal, como disse o apóstolo Fábio. São projeções. O tom da tua voz. Se você é eloquente demais, esse homem grita demais. Deus não é surdo, né? A forma de falar. Esse homem parece que só fica conversando, parece que não tem unção. Então eles vão, de alguma forma. Mas é ruim, porque tem gente que faz questão de mostrar para você que está triste com você. E aí quando você sobe ao púlpito, pega a palavra, ela pega a Bíblia e começa a ler. Cara, não lê a Bíblia em casa. Mas quando o pastor pega, ele começa a ler. Bom, para quem tem sensibilidade para fazer leitura corporal, isso é terrível. Então você tem que mirar no nada, assim, no olhar aquela pessoa. Ou escolher aquelas que estão focadas em você, dizendo, glória a Deus. Outras coisas, gente. Por favor, você tem que ter essa estrutura. Não prepare uma palavra pensando num discípulo. Ele vai ver. Vou meter Apocalipse nele hoje. Não prepare. Bom, a gente é uma autorreferência. Quem fala já viveu. Mas eu já me peguei pregando, trabalhando uma palavra e com umas cabeças na minha assim. Os textos vinham. Eu estava encontrando fundamentação para dar alfinetada. Aí Deus falou, a quem você quer agradar? Aí eu falei, o povo. Então, aí que está o erro. Manter um relacionamento de amor, e o amor é altruísta. Esse é o maior desafio, porque o amor é o pior sentimento para o ego. É bom para quem recebe, mas exercer amor é a negação de si mesmo. Sabe? Se você pega o maior exemplo de amor, Jesus foi crucificado, foi esbofeteado, recebeu uma coroa de cruz, foi rejeitado, tudo isso por amor. O relacionamento que devemos ter com a igreja, corpo e com os discípulos, deve ser vinculado por esse sentimento. E eu comparo esse relacionamento com o discípulo, com a igreja, com o casamento, como uma gaiola de portas abertas. Quando eu faço essa comparação, eu penso um casalzinho de pássaros que estão juntos e a gaiola está sem porta.
Então, o pássaro tem essa oportunidade de escolher sair. Mas quando ele fica, foi por uma escolha, e ele diz: escolhi ficar. Então, esse relacionamento com os discípulos, com a igreja, deve ser um relacionamento por amor. Eu não posso, em momento algum, manipular os sentimentos daqueles que estão sob meus cuidados, sob a ameaça sutil da palavra. Sabe, Deus vai pesar a mão se você sair deste lugar. Pastor, eu estou pensando em sair daqui falando: não, tudo bem, não, eu vou te liberar a benção. Mas, se acontecer qualquer coisa... Sabe? Então, ter um cuidado de não manipular essas situações. A pessoa tem que escolher ficar com você. O apóstolo Fábio falou aqui do governo dele: cara, eu só saio dessa cobertura só pelo arrebatamento. Tá? Eu não saio, eu não consigo me ver fora. Eu não consigo me ver fora de Jesus. Sabe, eu não consigo me ver fora do altar, e olha que eu já tentei deixar, graças ao apóstolo que viu que eu não enxergava em mim, e não consigo ver fora da cobertura do apóstolo Fábio. Não de jeito nenhum. Então eu escolhi ficar. Sabe, escolhi ficar. E olha, eu vou te dizer uma coisa, por amor. Nem sempre o teu líder vai fazer ou vai falar aquilo que você espera. Nem sempre. Eu recebo ligação do apóstolo Fábio por 2 motivos. Ou para uma missão, ou para um puxão de orelha. Mas não liga. Isso não me atormenta, isso me trabalha. Não pensa que não ouvir o meu líder, não ligar para mim, digamos, eu queria receber todo mês. Não recebo. Não recebo. Isso daqui não é uma queixa, não. Talvez é para que você entenda como se... Porque o silêncio é uma comunicação. É impossível não se comunicar. Então eu conheço uma estrutura sobre mim. Então, mas quando ele liga para mim, aonde eu estiver, eu atendo. E eu sempre procuro dizer sim. Mas tudo me consolida, tudo, toda a relação. Os meus discípulos, pastores de cobertura que estão aqui, eles sabem o quanto eu sou apaixonado pelo meu líder. Sabem o quanto eu sou. Em nenhum momento eu assumo uma posição como minha, mas sempre como uma extensão daquele que está sobre nós. Então, aprender a lidar com a sua angústia. A angústia é tua. Por favor, não projete isso em ninguém. Quando doer no teu coração essa angústia, ela é tua. Se o teu líder não te liga e doeu aqui, o teu líder não está nem sentindo a dor. Então a questão é por que doeu aí? É porque tem alguma coisa aqui que precisa ser trabalhado. Então esse silêncio é a oportunidade que eu tenho para elaborar uma angústia minha. Um certo jovem aproximou-se de Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo. Jesus disse o que ele deveria fazer. E aí ele falou: eu faço tudo isso. Jesus Cristo falou: então só te falta uma coisa. E o cara era bom demais, meu irmão. Faltar uma coisa. Uma coisa. Jesus Cristo disse isso. Meu irmão, ele seria apóstolo dos apóstolos nessa geração. Esse cara seria. Uma coisa. Porque o apóstolo René vive falando do seu coração, que às vezes é perverso. Imagina esse camarada. E aí Jesus Cristo falou que faltava, ele ficou muito triste e foi embora. Ora, o que mais me chama a atenção é que Jesus não foi atrás do rapaz. Agora, vai um de vocês não ir atrás do rapaz. Vai um de nós não ir atrás, ligar, saber o que aconteceu. Vai. Nossa, saiu. O apóstolo ligou? Não ligou. Não ligou. Meu Deus, quer dizer que não ligou. E tem aquelas pessoas que visitam outras pessoas da sua igreja, vão lá visitar, está doente.
Teu pastor já veio aqui? Não, ele não veio. Teu pastor não veio aqui. Sabe? Tudo bem. As pessoas, às vezes, não têm essa sensibilidade e tal. Bom, é preciso aprender a relacionar-se com o discípulo, tete a tete. Aguenta um pouquinho a fome aí, tá, pessoal? Vocês não vão se decepcionar. Sobre o discípulo. O discípulo, outra coisa aqui. Eu compreendo, às vezes, a metacomunicação, né? Mas eu tenho que entender o seguinte, que o discípulo não é meu. O discípulo é de Jesus. Sabe? Eu não posso alimentar uma relação possessiva. Então tem pessoas que se apodera e diz, é meu discípulo. E ele vira um demônio quando vai para outra célula e assiste. As pessoas mudam-se absurdamente, ficam doentes. Fala, pô, pastor, é o seguinte, o meu discípulo foi numa célula lá e tal. E é tudo da mesma igreja. Mas há um relacionamento possessivo. Essas pessoas têm problema, tá? Passou no encontro com Deus, reencontro, santidade, encontro, revisão, reencontro, revisão, mover celular, passa por todo o processo e não melhorou, eu dou o meu cartão. Não é possível. Não é possível. Lembre-se, o discípulo é um indivíduo com características peculiares. Há uma proposta de fazer discípulos iguais a nós. Isso para uma poesia é muito linda. É muito lindo. Mas nós somos indivíduos. Nós temos características particulares. O nível de fé é diferente. O apóstolo Paulo chega a dizer, a fé não é de todos. Eu penso que ele está dizendo a respeito de nível de fé. O nível de resposta a um comando não é igual. Existem pessoas que assimilam rapidamente, tem outras pessoas que demoram um pouco mais. Não se angustie com isso. Sabe, diz respeito à pessoa, ele não é um negligente, ele simplesmente não sabe como, às vezes. Ele é assim. Cara, hoje, já houve uma época em minha vida que eu sofria muito por causa de uma autoestima, uma autoimagem comprometida, adoecida. Mas hoje não mais. Eu não me sinto diminuído e nem desqualificado diante do apóstolo Valdomiro. Não me sinto. Não me sinto superior e maior diante de uma igreja que tem 15 pessoas. Não me sinto. Como árvore, eu tenho uma estrutura. Cara, se eu for um mamoeiro, por mais que eu me esforce, eu vou dar uma penca ali. Se eu for um pé de banana, é um cacho. Tem gente que é jabuticabeira, dá fruta até na raiz. E ela passa toda assim, ó. Glória a Deus por isso, mas a minha estrutura é uma. Eu preciso atender a demanda para a qual eu fui criado por Deus. Isso eu preciso atender. Eu sou líder. Eu não sou um evangelista como o apóstolo Fábio. Isso não é uma autoprofecia, é um reconhecimento. Tem pessoas que paradas, elas atraem multidão, caladas. Eu, por mais que esperneio, não acontece. Não acontece. Camarada, eu sou presbiteriano de origem. Se existe igreja para ter projetos engavetados, presbiteriano. Toda reunião tem neguinho que levanta um projeto bonitinho, lindo os projetos. Mas na hora de aplicar, necas. Tem gente que não sabe nem conversar, nem falar, ou não tem um português assim alinhado, né?
talvez como o meu, assim, meio com dificuldade, eu fico rebuscando palavras. E eles falam de Jesus, assim, põe o microfone no queixo, fecha o olho e vai falando, fala, e faz o apelo, uma multidão. Aí você vem, procura lá a raiz da palavra, vai no grego, vai no hebraico e fala, moça, esse cara falou desse jeito, vai a multidão, imagina eu. E ele esperneia, faz o apelo e nada. E aí faz para reconciliação, nada. Então, se você ama Jesus, vem aqui para frente, vai ficar mais fácil. Eu estou dando essa introdução porque essa questão de aconselhamento depende muito de nós. Depende muito de nós. Porque essas coisas que eu estou passando, elas são básicas, são rudimentares para nós. Eu nem pretendo ensiná-los como, mas de compartilhar aquilo que eu, nesses anos de ministério, venho compreendendo com algumas observações. Preciso aprender a relacionar-se com a família nuclear. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz: Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha, a minha referência, por exemplo, esse casal que está sobre as nossas vidas, eles têm uma referência muito boa para nós, como família, E, aliás, a nossa equipe, a equipe do apóstolo Fábio, ela reproduz muito o que o apóstolo Fábio passa para nós. Eu não vou cair por amores e admirar esses camaradas que são itinerantes, que faz o fogo cair, faz cego ver. Tudo isso eu admiro, assim, o poder de Deus e tudo, mas isso não me seduz, sabe? Porque dificilmente você vê a esposa do lado de um camarada desse. Dificilmente. Eu pergunto, cadê a família? Cadê a família? Não me convence. Eu não posso... Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Procura ter um testemunho exemplar no púlpito. Cuide da tua família. Como é a comunicação nas relações interpessoais dentro de casa? Como é a comunicação? Eu percebo que um dos grandes problemas na relação conjugal, com a família, também com os filhos, está na questão da comunicação, como as pessoas se comunicam. O silêncio, hoje com a afetação dessa tecnologia, nós hoje carregamos um marca-passo, está aqui, ó. Se isso acabar a bateria, tem nego que entra em crise. Então, mas pulsa aqui. Mas é capaz de sentarmos todos na sala e todos estarem aqui. Essa é uma das características dessa geração. Eu utilizo esse sistema, mas não permito que esse sistema me utilize. Tem um filme para maiores de 16 anos. Homens, mulheres e filhos. Não assista com os filhos criança perto. É de 16 anos. Mas é um dos filmes mais atuais que traduz a realidade das dinâmicas das famílias contemporâneas. Homens, mulheres e filhos. É um filme que foi lançado agora em 2015, tem Adam Sandler, tem um rapaz que fez A Culpa das Estrelas, mas é um filme muito legal que você pode perceber e se perceber dentro dessa dinâmica. Como é o relacionamento afetivo dentro de casa? Como é este relacionamento? Existe toque entre pais e filhos? Entre esposa e esposo? O maior público de um pregador é a sua família. Se a tua esposa gosta de te ouvir e faz sempre assim com a cabeça, se os seus filhos perguntam, pai, quem é que vai pregar? É o senhor?
Pastor, então, ainda bem, deixa eu trazer algumas. Se os seus filhos, se a tua família, sabe, deseja te ouvir, o resto não tem pressa. Sabe? Então, eles sentam à frente e ficam ali. Agora, quando você pega o microfone, teu filho acha de dar um jeito de ir para lá, tua esposa acha de ir para a cozinha, mexer nas coisas da igreja, para te evitar, não sei. Quando tem, eu costumo assim, dou a dica, quando você viu um pregador falar assim, porque nós precisamos ser fiéis no dízimo, aí se ele falar assim, nós temos que entender que nós somos fracos, somos falhos, pode crer que ele viu alguém que conhece ele, sabe que ele não dá o dízimo. É batata. Quando você vê um indivíduo fazendo um concerto ali, você deve amar sua esposa, deve cuidar dos seus filhos. É claro que tem aquelas briguinhas normais. Gente, não existe. Quando você fala briguinha normal, você está normatizando. Não existe briga normal. Às vezes as pessoas falam a mim, então, sabe como é que é, doutor? Assim, como todo casal briga e tal. Eu falei, não, eu não sei, como é que é? Verdade. Como é que as pessoas projetam isso, aquilo que elas fazem? Escuta, rapaz, não é todo mundo que briga, não. Tem gente que leva o relacionamento a sério. O que eu posso dizer? É comum acontecer, mas não é normal. Agora chega uma outra parte, que aqui é que o negócio aperta um pouco. Relacionar consigo mesmo. Sabe, acho que a grande sacada de tudo está nessa parte aqui. E essa parte entra uma palavra que eu já dei para os meus 12 e ministrei num seminário do apóstolo Tiago. Eu penso que essa é a chave que vai ajudar o conselheiro, o discipulador a desenvolver bem ou mal os relacionamentos acima citados, conhecimento de si mesmo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 28 a 24, procura explicar essas contradições no interior do homem. Penso que a maior crise está aqui. Porque nós percebemos o mundo a partir de nós, cara. Sabe, parece que nós temos o saber. As pessoas vêm a nós, projetam isso em nós, parece que nós temos a resposta. Então nós vamos olhar o mundo, vamos escutar as pessoas a partir de nós. Quando Jesus Cristo disse assim, um novo mandamento vos dou, qual que foi esse novo mandamento? Ama o próximo como eu vos amei. Qual que era o primeiro mandamento do Antigo Testamento? Ame ao próximo como a si mesmo. Ele diz, eu dou um novo mandamento. Porque ele entende que nós temos a autorreferência. Mas se essa autorreferência estiver comprometida, eu vou comprometer os meus relacionamentos. Então, quando o indivíduo fala assim, sabe como é que é? Todo casal briga, ele está falando dele, a partir dele. Então, essa é a perspectiva dele. Como é que ele vai aconselhar casais? A partir dele. E aí Jesus Cristo, percebendo que o indivíduo ainda não entendeu esse dom que Deus nos deu, ele falou, então faça o seguinte, ame ao próximo como eu vos amei. Então Jesus passa a ser a referência. Eu deixei de ter essa autorreferência, porque eu abri mão disso. Mas eu posso reconquistar isso em Cristo Jesus. Não é que ele deixou de lado. Em outras palavras, enquanto você não consegue fazer isso, faça como eu fiz. E vou ler aqui o texto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para mim, este capítulo é a chave. Se você entender essa mensagem do apóstolo Paulo, a interpretação, a leitura que ele faz dos mandamentos, da lei, você vai ter um desatar assim, consigo mesmo e compreender a igreja, compreender as pessoas de uma forma muito maravilhosa e muito verdadeira. Eu li um livro, eu não vou fazer comentários teológicos no texto que a gente acabou de ler, mas eu vou mencionar um livro aqui que foi escrito em 1836 por Robert Stevenson. Ele escreveu um livro chamado O Médico e o Monstro, tem um filme. E eu li este livro e assisti o filme. E Robert Louis, ele era filho de família protestante. E ele pega e faz uma leitura desse texto e dá uma interpretação muito clara, muito legal mesmo, muito verdadeira. Quando ele lê esse texto, ele se percebe no texto. Então, ele escreve um livro e cria dois personagens, o médico e o monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E ele pega dois polos. O médico é a figura desse que sara, que cura, que faz bem às pessoas. Você já se percebeu diante do médico como é que você se rende? Quando alguém está perto de você e fala, esse daqui é o doutor, ele é médico, você já faz assim. Ó. E a vontade é de perguntar um montão de coisa para ele e de já ter uma consulta ali gratuita. O médico, sabe, ele tem ele passa essa mensagem. E aí, o monstro, né, esse lado negativo, que era o Mr. Hyde. Hyde, em inglês, oculto. E ele percebeu que dentro do homem, ou seja, dentro dele, essa é uma leitura assim, haviam dois eus. Eu não sei, você se pega em crise. A maior crise está em nós. Nós temos uma crise. O apóstolo Paulo, nesse texto, deixa isso muito claro. E o texto que nós lemos, Paulo fala da luta que não se pode vencer, que é a luta contra o pecado. Então ele fala dessa guerra que havia nele. Na verdade, ele pega e identifica-se como um homem natural, ou seja, como quem já viveu aquele momento. E Louis Stevenson, ele percebe isso. Um eu é egoísta. Um eu só pensa em si, um eu vive concentrado na ideia de que o mundo deveria funcionar ao seu favor. Todo mundo tinha que ser personagem da história dele. O culto tinha que ser como ele quer. As pessoas tinham que cantar como ele quer. E se não for como ele quer, está errado. Esse é um lado egoísta, perverso, narcisista. Há uma parte na nossa consciência que diz, isso não pode. O certo é você não viver para si, mas viver para a sua esposa, para os seus filhos. Então, ele percebendo essas duas vontades, ele coloca esses dois personagens. E aí, um dos personagens, que é o médico, o Dr. Jekyll, ele percebe isso dentro dele. E ele pensa o seguinte, poxa, se eu conseguisse separar esses dois eus, os dois seriam felizes, os dois caminhariam, seguiriam a sua rota. Porque tinha um lado médico nele, que durante o dia, Dr. Jekyll, ele saía e fazia atendimento ao ar livre para pessoas que sofriam sem cobrir nada. Então ele tinha uma boa fama, ele era bem querido. Mas à noite se manifestava o monstro, o Mr. Hyde. E esse mesmo médico que cuidava, que sarava, saía para matar e estuprar. Eram dois polos.
E ele em casa vivia essa crise. E aí ele pensou, se eu descobrir uma forma de separar os dois vão ser felizes. Imagina uma pessoa extremamente santa que não tem que lidar com nenhuma perseguição de pecado e nada. Feliz, sem nenhum sentimento de culpa. Imagina um outro que vai fazer o que der na cabeça, sem ter ninguém para pegar no pé. Freud, ele percebeu esse fenômeno e criou uma teoria com 3 instâncias, id, ego e superego. Então ele pega o ego como centro, o id como um polo e o superego como outro. O ego é o self, esse personagem que percebe um lado bom e o lado ruim. Mas os 3 são um. E aí tem uma parte do id, que é essa parte instintiva, primitiva, que não quer dar satisfação a ninguém. Ele quebra a vidraça, ele cabula a aula, ele fuma drogas, ele não dá satisfação a ninguém, ele não tem sentimento de culpa. O id puro seria comparado a um psicopata. Sem sentimento de culpa, sem remorso, é um camarada totalmente despido de sentimento de arrependimento. Ele faz o que bem entender. Ele é egoísta, narcisista e não se preocupa com o outro. Por um outro lado, tem um lado bom, o superego, que diz, não, você não pode fazer isso. O superego vai dizer o seguinte para você, vá ao culto, não, estou com dor de cabeça, não seria bom, Jesus vai te abençoar. Mas o id fala, não, rapaz, cuida de você um pouquinho, fica aí. E o id, às vezes, tem essa vozinha boa, assim como Pedro se aproximou de Jesus e falou, Senhor, não vai à cruz. Sabe, é muito perverso, muito sutil. E aí, ele pega, ele cria essa poção, né? Ele fica pensando até que ele cria essa poção e diz assim, olha, eu vou ler parte desse diário que ele deixou escrito. Tem um pouquinho de paciência. Ele diz assim, ele estava pensando até que ele diz assim, enchi-me de coragem, depois que ele criou, ingerir a poção. O resultado foi que eu fui abalado por sacudidelas, né? Por um ranger de ossos, né? Um enjoo mortal, um horror de espírito, né? E é como se fosse um nascimento. E depois desse período de angústia, dessa agonia, começou a desvanecer-se suavemente, voltei a mim como se estivesse a convalescer de uma terrível enfermidade. Havia algo estranho nas minhas sensações, algo indescritível novo, e pela sua novidade, indescritivelmente agradável. Sentia-me mais jovem, mais leve, fisicamente feliz. Enquanto exteriormente experimentava uma poderosa fogosidade, pela minha imaginação cruzavam-se imagens sensuais e desordenadas que avançavam em louca correria. Reparava como se dissolvia os vínculos que me atavam às minhas obrigações, como a minha alma se submergia numa liberdade desconhecida e inocente. Ao respirar o primeiro alento desta nova vida, soube-me mais perverso, desta vez mais perverso, como se fosse um escravo vendido às minhas maldades originais. E naquele momento, o mero pensamento desse fato atraía-me e deleitava-me como se tratasse de um vinho especial. Espreguicei-me, exultante, pela frescura destas sensações, e no ato dei-me conta de que a minha estatura havia minguado. Então, quando ele consegue separar, e que o médico separa-se do monstro, esse monstro ele ganha sensações agradáveis, mas todo sentimento pecaminoso afluiu nele. E aí, quando ele foi se espreguiçar, ele percebeu que ele estava encolhido, né? Ele havia sofrido uma deformação. Embora ele tinha uma leve sensação, uma forte sensação de liberdade sem limite, ele sentiu-se escravo do pecado e da maldade.
o lado perverso da minha natureza, e agora havia concedido uma forma corporal, era menos forte e estava menos desenvolvido ao lado bom de que acabava de se separar. Calculei, essa era a razão de Hyde ser muito mais baixo, magro e jovem que Dr. Jekyll. Enquanto o bem brilhava no semblante de um, o mal estava claramente escrito no rosto do outro. De resto, esse mal, que todavia devo considerar como aspecto mortífero do homem, havia deixado de ser corpo, uma marca de deformidade e de degeneração. Assim, regressei precipitadamente ao meu gabinete, preparei de novo uma mistura e bebi o conteúdo do copo. E, uma vez mais, sofri toda aquela violência e de novo voltei a mim com a personalidade e estatura de Dr. Jekyll. Bom, ele descobriu essa poção e ele percebeu esses dois eus dentro dele. Um eu que era perverso e um outro que era muito bom. Talvez, penso que uma das maiores crises nossas, como manifestou o apóstolo Paulo, essa crise nossa mesmo. Há um grande desafio de equilibrar. Sabe? Então, mas nós não conseguiremos vencer o pecado por estratégias humanas. Não será num consultório psicológico, de psicologia, que o profissional vai amenizar a culpa. Sabe, há uma tendência, às vezes, que tenta nos afetar como líderes de igreja, de fazer concessões, sabe, de amenizar a cruz, sabe, de não pegar tão pesado. E há uma tendência de criarmos um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Porque se Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, às vezes alguns líderes ou nós, de alguma forma fazemos isso. Porque quando eu começo a fazer concessões, eu estou criando um Deus conforme a minha imagem e semelhança. Quando você vê alguém que adultera a Bíblia para aquilo que era pecado não é mais pecado, ele fazer com que Deus se adeque a ele. A cruz, por exemplo, não justifica pecados. As pessoas querem procurar uma forma de continuar com o pecado e com Jesus. As pessoas não querem abrir mão de Jesus, mas também não querem abrir mão do pecado. Tem uma parte prazerosa nisso. E a cruz não justifica pecados, ela justifica o pecador. Então, há uma tendência de desqualificar Deus, de mostrar um Deus perverso, ruim, sem coração. Mas eu penso que tudo isso é um empenho de uma força, de um lado assim meio que Mr. Hyde, que quer prevalecer. A droga da poção, né, não tinha capacidade discriminatória. Não era nem diabólica nem divina, apenas abria portas do cárcere, do âmago, e como os prisioneiros de Filipos, quem estivesse dentro escapava. Então, na verdade, essa poção, ela acentuava. E essa poção, ela pode ser qualquer coisa em nós. Ela pode ser a chave do carro. As pessoas estão se preparando para ir para a igreja, mas de repente a chave do carro some. E alguém começa a ficar furioso. Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? E a pergunta, ela é insinuante. Porque quem pergunta está insinuando que alguém escondeu. Sabe? Fábio, você viu a chave do carro? Sabe? Já tem uma meta-comunicação aí. De repente, essa poção, a chave do carro, manifestou um Mr. Hyde lá, e o cara, sabe? Né? Daí saem para a igreja, e aí entram no carro e vem a família se calada. Mas tem uma outra poção que é a igreja, aí vai chegando na igreja semblante.
Oi! Tá, daqui mudou. Aí vão embora, o culto abençoado, né? Tal, e vão indo. Tá, que bênção, que testemunho. Aí vão entrar, cadê a chave da casa? Mas a chave, não, eu deixei com você não deixou comigo. Deixei, pai, não deixei, vai, daqui briga. De repente a poção manifesta um outro lado, meio estranho. Tem gente que deita um e acorda a outra. Cara, isso é uma coisa louca. Tem gente que você não pode conversar com eles nos primeiros minutos, quando acorda. A pessoa acorda e fica lá assim, ó. Não conversa. Pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser querubim, mas não conversa com ela. Mas deitou cheio do espírito e acordou assim. Eu não sei se a poção deve ser o despertador. Tem na hora que acordar. A poção é tudo aquilo que separa e que acentua aquilo que está mais forte em nós. O trânsito é uma poção. Andar em São Paulo, cara, se você não tiver equilíbrio, tire qualquer adesivo que denuncia que você é crente. Por favor. Sabe, então tem pessoas que quando entra, sai de casa, mas quando ele entra ali, começa a se deformar. Essas pessoas chegam no gabinete, ou na sala, ou quando não, você é esse cara, que as pessoas vão procurar para aconselhar. Então eu entendo que a chave do aconselhamento, do relacionamento, tem que partir daqui. Se você precisa aprender a relacionar-se consigo mesmo. O grande problema é que a igreja tem tantas figuras para nós nos escondermos que é alguma coisa, assim, um psicopata adora um púlpito, cara. É um lugar para esconder. Porque tem os códigos, o evangeliquez, né? Nós temos muitos vícios de linguagem, né? Por exemplo, queridos, eu tenho essa habilidade, trabalho isso dentro de mim. Eu não levo um apóstolo para casa. Eu chego lá, José França de Oliveira. Tá? Minha esposa não fica assim, apóstolo França, você quer comida? Discípulo Igor. Não, meu relacionamento, se eu for um pai, eu já estou fazendo algo melhor do que um apóstolo. Um bom marido muito maior. Mas as pessoas, elas se apropriam a patente protege algumas patologias, porque não se pode, então ele se protege, ele utiliza disso, né, o líder, né? Mas eu quero exibir um filme, um videozinho, do Pateta. Teve alguém que falou para mim assim, puxa, eu nunca imaginei que ia assistir um vídeo do Pateta na igreja. Eu quero que você entenda o seguinte, o dia que você tiver essa consciência de si, conseguir separar as coisas, perceber que os seus sentimentos diz respeito a vocês, eles são legítimos, mas eles podem ser inadequados com o princípio de realidade. Então vamos lá? O automóvel nas mãos do homem comum já está beirando as margens da extinção. Na verdade, o homem comum é uma criatura de hábitos estranhos e peculiares. Tomemos o Sr. Walker como exemplo. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum, considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em
viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Não acredito. Olha só o que você fez no meu carro. Quem é que vai pagar por isso agora, hein? Ei, você pensa que é dono da rua, É claro que eu sou o dono da rua. Não é para isso que eu pago imposto? Contribuir para a melhoria das ruas. Eu paguei por elas e vou usá-las. Pare, cuidado, dirija devagar. Saiam da minha rua, abram o caminho, eu quero passar! Ah, calem a boca! Deixe que esperem. Está um lindo dia. Ar fresco. Boa música. Sai da frente, seu ponto folgado! Oi. Oi. O sinal, 30 segundos perdidos da vida. Porcaria! Oh, mas que droga! Ah, mas que coisa! Ah, querem apostar corrida, é isso? Mas na minha frente eles não passam. Bom dia! Quanta sorte! Uma vaga para estacionar. O pote de ouro de um motorista. Nem todos conseguem uma vaga tão fácil. Sem sua armadura protetora, Sr. Wheeler, o motorista, se transforma em Sr. Walker, o pedestre. Dirija com cuidado. Algumas frases se atribuem aos pedestres quando atravessam a rua. Os tolos pisam onde os anjos jamais ousariam pisar. Ou... na hora da necessidade é que conhecemos os amigos. Mas querer é poder. Extra, extra! Saibam de toda a verdade! Eu quero um, garoto. Toque. Aumenta índice de acidentes. Finalmente, o Sr. Walker consegue se abrigar em seu carro, tendo plena consciência de como um pedestre se sente. Entretanto, uma vez atrás do volante, o Sr. Walker volta a ficar confiante e novamente transforma-se no Sr. Wheeler, o motorista. Vamos lá! Anda logo!
Logo, sai da minha frente, seu folgado! Que pena, Sr. Wheeler. O senhor quebrou o seu brinquedo. Mas que isso seja uma lição, Sr. Wheeler. Dirija com cuidado, seja justo, pare de perturbar os outros e... Calado! Bom, concluindo aqui, acho que não tem ninguém assim igual. A ideia é o seguinte, perceba-se, você tem um tempo para desconstruir uma resposta e fazer diferente. Sabe, é aprender a escutar as pessoas, percebendo a si mesmo. Esse é um grande desafio, nós precisamos. A igreja, ela passa por uma fase extraordinária de crescimento, mas ela está lidando com patologias novas, subjetivas e que precisam muito de vocês. As pessoas procurarão na igreja um alívio para a sua dor e para a sua angústia. Concluindo aqui essa palavra, o Lewis, ele percebe, assim, com muita profundidade, ele faz uma interpretação daquilo, da luta que não se pode vencer. Ele só não entendeu o lado da luta que não se pode perder. O apóstolo Paulo, ele introduz falando que não tem como o homem vencer o pecado por si só. Isso é impossível. É a luta que não se pode vencer. Nem o meio, por caridade, por tornar-se uma boa pessoa, isso não vence o pecado. Isso é tão verdade que o filme conclui o seguinte: o Dr. Jekyll, que era o médico bom, ele entendeu o seguinte, porque chegou um momento em que ele já não tinha mais controle. Antes, Mr. Hyde só se manifestava com a poção. Mas, de repente, ele perdeu o controle sobre Mr. Hyde, e Mr. Hyde começou a dominar todo o ser dele. Toda a luz, pequena luz que havia nele, começou a ser ofuscada pelas trevas. E num hiato de sobriedade, Dr. Jack entendeu o seguinte: a única forma de fazer é matando. Ele pega e tira a sua própria vida, e assim ele mata o Mr. Hyde. A única forma de vencer essa velha natureza é morrendo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele conclui assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo estava dizendo o seguinte: eu tenho consciência daquilo que pode me seduzir. Então, há um lado meu que não entra em crise. Então, eu não posso negar as minhas tentações, eu não posso negar. O homem tem uma orientação, sabe? Existe uma coisa que é natural e que nós precisamos trabalhar. Pior coisa é negar. Numa das falas de Dr. Jack, ele fala: pelo menos eu nunca neguei que eu tinha um lado ruim. Nunca neguei. Eu já me peguei perverso, já me peguei com inveja, e a pior coisa é se pegar com inveja. Mas eu tenho um tempo de decidir o que eu vou fazer com esse sentimento. Eu tenho uma luta que eu não posso perder, eu não posso negociar princípios, eu não posso voltar atrás. Romanos capítulo 8, Paulo conclui dizendo: porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Aplauda o Senhor. O Senhor amplia essa palavra no teu coração, né? Eu sei que quando nós estamos ouvindo, nós ampliamos. Mas eu vou pedir uma coisa. Você tem duas posturas que você pode escolher. Eu vou pegar aqui, só para encerrar isso, como referência, Pedro e Judas. Os dois eram discípulos de Jesus. Dentro do contexto
que envolvia a Páscoa e a ceia do Senhor, que eles estavam no momento festivo, Satanás se manifestou e afetou a vida daqueles 2 discípulos. Os 2 estavam no mesmo lugar, estavam com a mesma pessoa, tiveram as mesmas experiências positivas e receberam a mesma visitação, só que os 2 tiveram respostas diferentes. No que diz respeito a Judas, eu classifiquei Judas como um discípulo com ouvido de mestre. Então, Judas, ele filtrava tudo, ele questionava até os ensinamentos de Jesus, as posturas de Jesus. Judas tinha uma postura. Então, quem tem o ouvido de mestre é o discípulo que ele racionaliza. O apóstolo está pregando, ele está assim vendo se é isso, não concorda, ele tem um filtro aqui, fica racionalizando, e não se deixa ser acessado. Pedro, dentro desse mesmo contexto, recebeu uma visitação de Satanás. O próprio Jesus Cristo disse: Pedro, esta noite, ou melhor, Satanás acabou de pedir ao Pai para cirandar a vida de vocês. Eu intercedi por vocês. E Pedro falou o seguinte: olha, Senhor, mas pode contar comigo, que eu vou com o Senhor, se for necessário, até morrer. E Jesus o advertiu, dizendo: Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro estava sendo verdadeiro. Pedro não estava assim, falando balela, não. Ele estava sendo enfático, verdadeiro. Ele acreditava naquilo. Os 2 foram cirandados. Um preferiu a forca e o outro preferiu a cruz. Porque os 2 tiveram a mesma oportunidade. Mas um, por causa da soberba, tanto que é uma orientação de Paulo: olha, cuidado com aqueles que querem ser mestres. Tenham cuidado nisso. E Pedro era um discípulo, Pedro era um mestre com ouvido de discípulo. Judas, discípulos com ouvido de mestre. Pedro, mestre com ouvido de discípulo. Você vai perceber este Pedro mais adiante, orientando as pessoas, dizendo o seguinte: cuidado, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, querendo devorar alguém. Aquele que foi tentado. Mais adiante, esse Pedro ansioso diz a seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, deixa eu dizer uma coisa. Para mim, meu caro mestre e apóstolo, mais uma vez, acho que você ganha apreciação de nós, de toda a igreja, é que você é um mestre com ouvidos de discípulos. Né? E a nobreza de um líder está em saber ouvir. Se você não souber ouvir, você não vai saber aconselhar. Então, por aí. Muito obrigado. Deus abençoe.